Voltamos para mais uma aula do nosso nivelamento de língua portuguesa, tá? E agora o conteúdo que será trabalhado também é um conteúdo que traz muitas dúvidas, que é concordância verbal e também concordância nominal, tá? Eu vou começar com a concordância verbal e na sequência a gente vai com concordância nominal. Então, a primeira coisa, meu sujeito, sujeito simples. Então, quando eu tiver um sujeito simples, a concordância é uma. Depois, no meu sujeito composto, muda um pouquinho, certo? Mas a concordância, por base, eu preciso lembrar que o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Então, por mais que a gente não queira entrar na sintaxe, a gente precisa um pouquinho dela para que vocês possam entender, certo? Então, olha lá, o verbo sempre vai concordar em número e pessoa com o núcleo do meu sujeito. Então, eu preciso, primeira coisa, achar o sujeito. Achei o sujeito, não importa a distância que ele esteja do verbo, ele vai concordar com o verbo. Ó, as saúvas eram uma praga. O que eram uma praga? Primeira coisa que eu faço, as saúvas, certo? Então, as saúvas eram, porque eram. Olhando aqui no meu sujeito, eu disse a vocês que o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Olhando ali no meu sujeito, que é a palavra, que é a expressão as saúvas. Qual que é o termo mais importante ali? Para a gente achar o núcleo, eu tenho que olhar e buscar o termo mais importante. Como assim mais importante? Caso eu o retire, eu perco o total sentido da minha frase. Então, naquele contexto, o que eu não posso retirar? Saúvas, tá? Então, se esse termo aqui, se o núcleo do meu sujeito ele está no plural, o meu verbo obrigatoriamente tem que ir para o plural. Eu não posso fazer outra concordância que fica totalmente errada, tá? Tu não és inimiga dele, não? Então aqui eu tenho só um pronome, aí é muito fácil, quem não é inimiga, tu, aí a concordância é mais simples, certo? A mãe apareceu na escola. Quem que apareceu na escola? A mãe. Então aqui dentro, qual é o termo de maior importância? Mãe. Está no singular, feminino, eu vou concordar o meu verbo com ele. Mudei o contexto, as mães apareceram na escola. Quem que apareceu na escola? As mães, está aqui o meu sujeito, certo? Ó, então, plural, o meu verbo tem que concordar com ela em plural, tá? Apareceu na escola a mãe, ou apareceram na escola as mães, independente da posição. Perceberam que aqui eu primeiro tenho o verbo e depois o sujeito? Não importa a ordem, tá? O sujeito pode estar anteposto, pós-posto, a concordância será feita sempre com o núcleo dele, certo? Esse exemplo aqui é um pouquinho mais longo, ó. A alta dos preços dos combustíveis irrita o povo. Então, o que irrita o povo? Toda essa informação aqui é o meu sujeito. A alta dos preços dos combustíveis. Agora, eu preciso achar o núcleo para eu fazer a concordância do meu verbo. Qual é o núcleo? Qual é a palavra de maior importância aí dentro? Que caso eu a retire, eu não consigo entender. Eu posso dizer, os preços dos combustíveis irritam o povo? Tá, mas se eu não colocar um determinante, ou seja, a palavra o que está irritando o povo, certo? Nós não saberemos. Então, o núcleo aqui é alta, porque é ele que está determinando o que irrita o povo. Pelo fato dele estar no singular, o meu verbo precisa concordar com ele, tá? Então, quando eu tenho, como aqui nessas frases que nós analisamos, sujeito mais próximo do verbo é muito tranquilo. O problema é quando o meu sujeito está distante, porque além de eu encontrar todo o sujeito, eu preciso achar um núcleo, para aí sim fazer essa concordância, certo? Então, sempre procurando o núcleo, porque é ele que irá determinar essa concordância, tá? Se o meu sujeito for um coletivo, o verbo fica no singular. Ó, a multidão aplaudiu a jogada. Então, multidão aqui é um substantivo coletivo. O meu verbo, pelo fato de eu estar trabalhando, da minha estrutura eu ter um substantivo coletivo, o meu verbo concorda com ele no singular, tá? Então, a multidão aplaudiu a jogada. Agora, se ele vier especificado, aí eu tenho mudança de concordância. Como assim mudança de concordância? Observe aqui. Se o verbo vier especificado, eu tenho o mesmo substantivo coletivo, a multidão, tá? Só que aqui eu estou especificando multidão de torcedores. Aí eu tenho duas possibilidades de uso.
tanto eu posso dizer que aplaudiu, como eu também posso dizer que aplaudiram. As duas formas estão corretas. Se não vier especificada, somente aplaudiu. Se vier especificada, então eu posso fazer a concordância tanto no singular como também no plural, tá? Isso também se aplica aos coletivos partitivos. A metade de, a maior parte de, grande parte de e assim sucessivamente, ó. A maior parte dos torcedores aplaudiu, a maior parte dos torcedores aplaudiram a jogada. Tanto uma forma como a outra estaria correta. Nomes que só se usam no plural, como é o caso de Minas Gerais, Estados Unidos, costas. Então, como que é feita a concordância com esses nomes? Minas Gerais produz muito leite. Perceberam que ali, quem que produz muito leite? Minas Gerais. O meu sujeito está no plural e o meu verbo está no singular. Por quê? Porque a concordância, nesse caso aqui, ela é feita com o determinante. O que seria o determinante? O artigo. Então, se à frente eu tiver um artigo no singular, eu vou concordar com ele. Se eu não tiver nada, como eu não tenho aqui, o verbo ficará no singular. Agora, se eu tiver um artigo no plural, o verbo irá concordar com ele. Os Estados Unidos manifestaram apoio ao Brasil. Então, olha o meu artigo aqui, ó. Pelo fato desse artigo estar no plural, o meu verbo também vai para o plural, para assim nós fazermos a concordância. As minhas costas estão doendo. Então, olha lá, mais uma vez, esse substantivo ele só aparece no plural, certo? Mas à frente eu tenho um determinante que está também no plural. Então, é esse determinante que irá fazer a concordância e o verbo ir, então, para o plural, tá? Um pronome no singular, seguido das expressões de nós, de vós, de vocês, deles ou delas. Ó, é o pronome que vai determinar, certo? A concordância com essas expressões. Algum de vocês gosta de político, alguns de vocês gostam de político desonesto? Então percebam que aqui eu usei um pronome indefinido algum. Pelo fato desse pronome estar no singular, o meu verbo também fica no singular. Agora, se o meu verbo, o meu pronome, for para o plural, obrigatoriamente eu preciso fazer a mudança verbal. Alguns de nós ainda votaremos, olha lá, em gente corrupta, certo? Então, o que vai determinar? Se eu for fazer uso dessas expressões, não são elas que determinarão, mas o artigo, o pronome que está antes dela, se ele estiver no singular ou no plural. É ele que irá determinar a concordância. O pronome quem exige verbo na terceira pessoa do singular. Hoje sou eu quem paga a conta. Hoje somos nós quem paga a conta. Então, toda vez que eu fizer uso do pronome quem, obrigatoriamente o meu verbo tem que estar na terceira pessoa do singular, certo? Mas se eu substituir quem por quê, aí já muda a minha concordância. Como assim? Hoje sou eu que pago a conta. Agora olha lá, hoje somos nós que pagamos a conta, tá? Se eu substituir o quem por quê, eu vou concordar com o pronome que vem à frente dele, certo? Se eu usar quem, eu vou concordar sempre com o verbo na terceira pessoa do singular. São pequenos detalhes, tá? Mas que a gente precisa estar atento. E aqui é só na prática, certo? Vou produzir, vou escrever um texto, tenho dúvida, recorram às regras, é memorização de regra, recorram às regras para adequar a linguagem, certo? E assim a gente vai criando um hábito de escrever corretamente, tá? Os pronomes de tratamento, sempre na terceira pessoa. Ah, mas o pronome de tratamento ele é usado para se referir à segunda pessoa. Exatamente, a gente sempre se refere à segunda pessoa quando faz uso do pronome de tratamento, mas a sua concordância é sempre feita na terceira pessoa. Isso de pronomes, verbos, tudo que estiver na frase em terceira pessoa. Vossa Majestade está certo, ou Vossas Majestades estão certo. Singular ou plural, sempre a terceira pessoa. Verbo transitivo direto mais pronome se. Aqui um pouquinho eu já vou explicar para vocês o que é um verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto.
verbo intransitivo, verbo de ligação, certo? Eu preciso saber disso aqui para que eu possa entender a regra. Então, vamos só um pouquinho mais, eu já volto. Ó, então aqui, rapidamente, deixa eu explicar para vocês o que é verbo transitivo, intransitivo e verbo de ligação. Eu vou precisar também desse conteúdo lá em regência, tá? Então, lembre-se bastante, observe, atente-se bastante a esse conteúdo, porque lá em regência eu preciso retomar esse conteúdo, tá? Verbo transitivo. Eles escutaram as notícias. Por que nós chamamos esse verbo de transitivo? Eles escutaram. E o porquê que eu chamo o avião aqui, o verbo caiu, de intransitivo? Então, é da seguinte forma que nós observamos, tá? Quando a gente diz que um verbo é transitivo, então, transitivo vem de trânsito. Trânsito significa o quê? Movimentação. Então, percebam que eu tenho o meu sujeito aqui, eles escutaram, certo? Então, ó, movimentação do sujeito para o verbo, tá? Detalhe, escutar, eu posso interromper a informação aqui? Se eu chegar a tampar aqui as notícias, você sabe o que eles escutaram? Não. Então, essa movimentação, para que ela seja completa, esse verbo tem que ter um complemento, tá? Então, o verbo transitivo é aquele na qual a movimentação tem que ser completa. A movimentação do sujeito para o verbo e do verbo para o complemento, certo? Eu não posso interromper aqui, senão você não entende, você não sabe o que eles escutaram. Todos necessitam de carinho e amor. A mesma coisa, todos necessitam. Para a informação aqui, ninguém sabe qual é a necessidade. Então, eu tenho a movimentação do sujeito para o verbo e do verbo para o seu complemento. A senhora doou pão aos pobres. A senhora doou. Doou o quê? Pão. A quem? Aos pobres. Então, aqui eu já tenho dois complementos, certo? Por conta dessa movimentação estar completa, é um verbo transitivo, tá? E o verbo intransitivo? Olha lá, o verbo intransitivo, ele não tem movimentação, ele não necessita de um complemento. O avião caiu. Se eu parar aqui, vocês entenderam a mensagem, ele caiu. O avião caiu no mar nesta madrugada. Perceberam que eu tenho duas informações aqui à frente? Ah, mas você disse há pouco que ele não tem complemento. Isso aqui não é complemento, isso aqui é adjunto adverbial, certo? Indicando circunstâncias do lugar aonde ele caiu e quando ele caiu, tá? Então, o verbo transitivo tem que ter a movimentação completa. O verbo intransitivo, eu posso parar no verbo que o meu aluno, que o meu leitor entende qual é a informação. Eu vou acrescentar circunstâncias para especificar lugar, modo, tempo, negação, intensidade, mas não é necessário, tá? E o verbo de ligação, ele simplesmente faz a ponte entre o sujeito e um atributo a esse sujeito, certo? Então, ele sempre tem uma semântica fraca e a sua função realmente é só ligar uma informação a outra. O garoto está febril. Então, aquele verbo é um verbo de ligação. Então, retomando só para a gente voltar para o slide anterior. Transitivo, movimentação completa. Intransitivo, eu não preciso de complemento. E ligação, liga uma informação a outra. Então, agora eu posso voltar aqui. Olha lá. Verbo transitivo direto mais pronome se. O verbo concorda com o sujeito. Ó, vende-se casa. O meu sujeito está aqui no singular, então o verbo está concordando com ele. Ou vendem-se casas. Está aqui no sujeito, no plural, e o verbo concordando sempre com o sujeito, certo? Agora, verbo transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação. O verbo fica no singular. Precisa-se de empregados. Perceberam que o meu sujeito está no plural? Mas pelo fato de eu ter um verbo transitivo indireto, ou um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação, aquele se manterá no singular. Então, eu preciso sim, na minha concordância, reconhecer se esse verbo é transitivo, se esse verbo é intransitivo, tá? Ou se ele é um verbo de ligação, para ir adequar a minha escrita. Morre-se de amores por ela. Mais uma vez, eu tenho aqui um sujeito no plural, porém, por ser um verbo intransitivo, certo? Eu vou mantê-lo no singular. Quando se está com dores, nada está bom. Verbo de ligação, olha aqui. Então, verbo de ligação, eu já sei que o meu verbo ficará no singular, independente do contexto.
que nós passamos aqui. O verbo fazer na ideia de tempo, então ele não varia. Em ideia de tempo, ele é um verbo impessoal, tá? Estará sempre na terceira pessoa. Faz 2 anos que não o vejo. Ontem fez 30 dias que ele partiu. Ideia de tempo. Então, os verbos impessoais, o verbo fazer, o verbo haver, quando ele é impessoal, a concordância sempre é feita na terceira pessoa. Sempre, tá? Então, não varia. O verbo haver, no sentido de existir, isso aqui é só no sentido, tá? De existir, de acontecer, realizar-se ou fazer. Também não varia. Ó, havia muitos carros naquele estacionamento. Houve protestos da população. Há tempos não vou ao shopping. Se nós formos substituir, quando eu digo havia muitos carros, no sentido, é esse aqui, ó, existia muitos carros naquele estacionamento. Eu não posso substituir um pelo outro. Por quê? Porque o verbo haver é impessoal. Agora, o verbo existir não é. Se eu substituir no contexto, esse aqui eu tenho que fazer a concordância, tá? Houve protestos da população. Aconteceu, existiu, realizaram protestos, certo? Há tempos não vou ao shopping. No sentido também de realizar, de fazer, faz tempo que não vou ao shopping. Então, a concordância sempre na terceira pessoa e ela não deve variar. O verbo chover é um verbo que indica fenômeno da natureza, ele também não sofre alteração, tá? Sempre a sua concordância é feita na terceira pessoa. Choveu muito ontem em Maringá, então o verbo se mantém no singular. Chovem erros nas provas de gramática. Ah, mas aqui o meu verbo foi flexionado. Foi flexionado por quê? Nesse caso aqui, ele foi usado no sentido literal, tá? De verbo de chover, fenômeno da natureza mesmo. Já nesse caso aqui não, eu usei ele no sentido figurado. Então, quando ele é usado no sentido figurado, eu vou fazer a concordância. Quando ele não é usado no sentido figurado, no seu sentido literal, ele deve permanecer no singular, tá? E se eu tiver um sujeito composto? Sujeito composto, eu tenho uma ou mais pessoas ou seres, objetos praticando uma ação. Então, exige o verbo no plural. Eu e meu irmão morremos de rir daquela situação. Se eu for substituir isso daqui por um pronome, para ficar mais fácil no entendimento, tá? E mais fácil na concordância, eu e meu irmão somos nós. Então, nós morremos de rir daquela situação. É uma forma também de fazer a concordância, substituindo por um pronome, porque fica mais fácil de adequar o verbo. Ela e o namorado foram ao baile. Ela e o namorado, eles foram ao baile, tá? Sujeito pós-posto ao verbo. Então, percebam, caiu do cavalo, ela e o namorado. Se o sujeito estiver pós-posto ao verbo, eu posso fazer a concordância de duas formas, ou no singular ou no plural. Aqui o sujeito está anteposto ao verbo, aqui ele está pós-posto ao verbo. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Aqui, não, aqui eu só tenho uma possibilidade. Eu vou concordar com o grupo ali. Substituindo por um pronome, fica muito mais fácil de nós fazermos a concordância, tá? E quando indica reciprocidade? Reciprocidade, ambos praticam a ação. Então, discutiram mãe e filho. Ou seja, a mãe discutiu com o filho e o filho discutiu com a mãe. Então, indica reciprocidade. Sujeito, o verbo ficará somente no plural. Por quê? Porque está indicando reciprocidade. Certo? Então, ó, sujeito composto. Verbo anteposto, sujeito anteposto ao verbo, eu tenho possibilidades de concordância, certo? Sujeito pós-posto ao verbo, tanto singular quanto plural. Agora, o meu sujeito está pós-posto ao verbo, mas indica reciprocidade, somente no plural. Se for sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes, o verbo concorda com a pessoa que tem primazia, ou seja, aquela que vem primeiro. Ele e eu. Nós, então, ele e eu, nós caímos do cavalo, tá? Ele e tu caístes do cavalo. Ou vós, porque aqui nós substituímos, tá, o conjunto, então vós caístes do cavalo. Agora, como para nós não é muito usual o tu e o vós, aceita-se também a concordância com eles. Ele, tu, eles. Então, eles caíram do cavalo. Então, aqui a gente tem possibilidade por conta de nós não usarmos muito tu e vós nos textos, tá? E nem na fala.
O verbo ser é impessoal na indicação de horas, dias, distâncias, diferente dos outros verbos impessoais, ele concorda com o numeral. Então, se eu estou trabalhando especificamente com o verbo ser, ele vai concordar com o numeral. É 1h. Ou eram quase 8 da noite. Hoje são 4 de novembro, sempre concordando com o numeral. Concordância irregular ou figurada, que nós chamamos, tá? Silepse de gênero, número ou pessoa. Por quê? Porque aqui a gente concorda com a ideia, com o contexto. Então, olha só, Gramado é friíssima no inverno. Por que Gramado e eu coloquei friíssima e não friíssimo? Porque eu estou concordando com o gênero. Então, gênero, toda vez que eu falo masculino e feminino. Então, aqui eu estou dizendo a cidade, perceberam? Então, a cidade, eu estou concordando com ela. São Paulo é movimentada. A cidade de São Paulo é movimentada, certo? Então, estou concordando com o gênero e não com o substantivo que está ali, tá? Silepse de número, a mesma coisa. O pessoal da minha casa estava inquieto. Andavam de lá para cá, gesticulavam, parecia que algo grave ia acontecer. Ó, o pessoal da minha casa estava inquieto. Andavam, gesticulavam, tá? Parecia que algo ia acontecer. Silepse de número, eu estou concordando, esse pessoal, eu estou concordando então com um grupo, com todas as pessoas que estavam lá. Por isso, grupo, por isso que nós colocamos aqui o verbo no plural, certo? Silepse de número. Silepse de pessoa, os brasileiros gostam de futebol. Todos somos filhos de Deus ou todos são filhos de Deus. Silepse de pessoa, por quê? Quando eu falo os brasileiros, estou dizendo nós. Então, nós, os brasileiros, gostam de futebol. Eu estou concordando com o conjunto e não com o pronome, tá? Então, silepse de pessoa. Todos somos filhos de Deus. Então, todos nós somos filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Nesse contexto, eu tenho duas possibilidades de uso. Ou com somos ou com eles são, certo? Então, as duas formas estariam corretas. E agora a concordância nominal, tá? Então, se na concordância verbal é o verbo que vai concordar em gênero e número, em gênero não, em número com o sujeito, aqui eu vou ter que olhar para o lado do substantivo. Então, é o substantivo que deve concordar com ele em gênero e número. Então, todas as palavras que se referem ao substantivo devem concordar com ele em gênero e número. As nossas duas irmãs pequenas estão aqui. Percebam que o meu substantivo ele está aqui, irmãs. Só que todo o contexto ao redor dele está sendo feita essa concordância. Ó, se o meu substantivo é feminino, está no plural. Então, eu tenho duas concordando com o substantivo, eu tenho o pronome concordando, eu tenho o artigo concordando, o adjetivo, tudo concordando com o substantivo. Então, aqui eu observo o substantivo e faço essa concordância com ele, tá? O adjetivo modifica dois ou mais substantivos de mesmo número. Comprei banana e maçã verde ou verdes. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou concordar com o que está mais próximo, maçã verde, ou eu vou concordar com o grupo. Concordando com o grupo, eu uso verdes, certo? Substantivo de gêneros e números diferentes. Mais uma vez, comprei melão e maçãs maduras ou maduros. Mais uma vez, eu preciso concordar com o grupo. Então, se eu concordar com o grupo, com o que está mais próximo, tá? No caso aqui, eu vou usar maduras. Agora, se eu quiser concordar com o grupo, perceberam que eu tenho melão, que é um substantivo masculino, tá? E maçã, que é um substantivo feminino. Se eu for concordar com o grupo e nesse grupo eu tiver uma palavra masculina, prevalece o masculino, certo? Se eu estiver em uma sala de aula com 50 alunos, 49 meninas e um menino, toda a minha concordância nominal no decorrer da aula tem que ser no masculino, toda vez que eu conversar com a turma. Então, é sempre meninos. Por quê? Porque sempre prevalecerá o gênero masculino aí na concordância, tá? Comprei melões e maçã, madura ou maduros. A mesma situação.
ou concorda com o que está mais próximo, ou concorda com o grupo, certo? E aí vai prevalecer o quê? Masculino e plural. Na sequência, antes dos adjetivos, antes do substantivo. Comprei maduro, melão e maçã. Perceberam que eu concordei aqui com o grupo e aí prevalece o masculino, também está mais próximo aqui. Comprei estragada, manga e abacate. Fiz a minha concordância com o que está mais próximo, tá? O adjetivo modifica dois substantivos sinônimos. Ele tem fantasia e pensamento fixo. Então, ó, concordo com o que está mais próximo. Ele tem pensamento e fantasia fixa. Então, aí eu concordo com o mais próximo se forem sinônimos. Adjetivo se refere apenas ao último elemento. Comprei pastel e maçã madura. Aqui é óbvio, né? Porque só a concordância é feita somente aqui. Não faz sentido eu colocar aqui pastel maduro, certo? Então, a concordância, quando o adjetivo se refere apenas ao último elemento, eu vou concordar sempre com ele, tá? Substantivos antônimos. Passei noite e dias gelados em Gramado. Faço a concordância com o grupo. Noite e dia, tá? Gelados em Gramado. Outras concordâncias, também nominais, tá? As palavras mesmo, próprio e obrigado concorda com a palavra a que se refere. Então, sempre com a palavra a que se refere. Os alunos mesmos resolveram um problema. Então, os alunos mesmo. Então, eu estou fazendo a concordância ali com o meu substantivo. Eu próprio, ela própria, tá? O rapaz disse muito obrigado e a moça disse muito obrigada. Isso aqui só é uma adequação na linguagem mesmo, tá? Agora, se esse mesmo for um advérbio, ele terá o sentido de realmente. Sendo um advérbio, ele é invariável. Sendo invariável, só vou colocá-lo na frase e eu não preciso flexioná-lo. Os alunos resolveram mesmo o problema. Os alunos resolveram realmente o problema. Anexo, anexa, anexas, incluso, leso, junto, são adjetivos, tá? Sendo adjetivos, eles vão concordar com o nome a que se refere. Qual é o maior problema aqui? É a palavra anexo, anexa ou em anexo. Em que momento usar e de que forma usar adequadamente, certo? Então, quando for adjetivo, eu vou flexioná-lo para concordar. Amanhã ele enviará anexas às procurações, certo? Remeto-lhe inclusa a procuração. Seguem juntas as faturas. Os parnasianos eram réus de lesa independência, tá? Então, vou concordar com o termo ao qual se refere. Agora, quando eu fizer uso de em anexo é invariável. Por quê? Porque ele é um advérbio. Então, amanhã ele enviará em anexo as procurações. Então, no momento de escrever, pense bem. Vou usar anexo? Anexas eu posso concordar, é um adjetivo. Vou usar em anexo? Então, em anexo eu não preciso flexioná-lo. Eu só mantenho dessa maneira e incluo na frase. Bastante e bastante, eu tenho as duas formas, ou como pronome indefinido ou ainda como advérbio. Então, toda vez que eu for usá-lo como advérbio, não esqueçam, ele é invariável. Sendo invariável, eu não vou flexioná-lo. Ó, ela está bastante preocupada, advérbio, não sofre flexão. Agora, como pronome indefinido, ele concorda com o substantivo. Ele comprou bastantes livros, certo? Ele comprou muitos livros. Então, aqui eu vou flexioná-lo para adequá-lo ao contexto, tá? Meio, meia ou meio. Então, na mesma situação, nós caímos porque eu tenho ele como advérbio que é invariável, tá? Esse meio aqui significa um pouco. Então, significando um pouco é um advérbio. Ela ficou meio preocupada, ela ficou um pouco preocupada. E meio e meia concorda com a palavra que se refere, sempre, tá? Ela tomou 2 meias garrafas de suco, olha lá. Está com função de adjetivo, concordando e especificando o substantivo, tá? Compramos meio quilo de alcatra, mais uma vez, concordando aqui, masculino, singular, o termo irá concordar. É meio-dia e meia, não existe meio-dia e meio, é meio-dia e meia hora.
É proibido, é necessário, é bom. Mais um substantivo. Então, aqui eu tenho possibilidades de uso. Como assim possibilidades de uso? É proibida. Se ela vier especificada, determinada com o artigo, então é proibida a entrada. Eu faço a concordância aqui, certo? Agora, se não vier especificado, eu vou deixá-la no masculino, tá? E vou mantê-la como invariável. É proibido entrada. Então, ó, retomando. Se ela vier especificada, eu vou flexionar para determinar, para concordar. Se não vier especificado pelo artigo, então eu vou mantê-lo no masculino, tá? Menos é invariável, certo? No jogo de ontem havia menos pessoas. Não existe a palavra menos. Não é questão de contexto, não existe, certo? Menos gente, menos coisa para eu fazer, não existe. É sempre menos coisas para eu fazer, menos pessoas, menos gente, certo? E, para nós finalizarmos, o só, que ele tem 3 possibilidades de uso e também causa muita dúvida. Só como adjetivo, como advérbio ou ainda invariável, que aí nós vamos usar o a sós. Então, só adjetivo, quando significa sozinho, desacompanhado, solitário, único, deve concordar em número e pessoa com a palavra que modifica, tá? Pedro e Teresa partiram sós. Então, ele é um adjetivo, certo? Está atribuindo uma informação ao sujeito. Eu vou concordar com ele. Só como advérbio, com sentido de apenas, de somente, de unicamente, permanece invariável. Só eles tiveram coragem. Então, aqui, somente eles, apenas eles tiveram coragem. Eu não vou flexioná-lo. E a sós também, que é invariável. Eu gostaria de ficar a sós por um instante, certo? Então, muito cuidado aqui também nessa concordância. Por hoje é isso, tá? Espero vocês para uma próxima aula.